Fernandes, esse é o seu canal Psique em Xeque. Hoje vamos falar um pouco sobre teorias da personalidade. Talvez não tenha palavra no nosso vocábulo que mais fascine as pessoas em geral. A palavra personalidade muitas vezes é vinculada ao que a pessoa representa ao seu meio social, isto é, aquilo que ela é perceptível nela nos seus relacionamentos sociais. Para termos maior aproveitamento aqui no vídeo, nós vamos dividir em 3 partes. A primeira delas nós vamos estar falando o que é personalidade. A segunda parte nós vamos estar explicando o que é uma teoria. E na terceira parte, se existe alguma teoria da personalidade melhor do que a outra. Primeiro ponto então, vamos compreender o que é personalidade. As definições são várias. Alguns autores trazem que existem dentro dos vernáculos ou dentro dos dicionários, no mínimo aí 50 definições para falar o que é personalidade. Isso demonstra a gama de teóricos que tentam ou que buscam elucidar o assunto. Inicialmente, para compreendermos a definição de personalidade, eu gostaria de me apropriar do que Allport chamou de biosocial e biofísico. Para este autor, é possível traçar a personalidade de um indivíduo a partir destes 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, que é o biosocial, é aquilo que uma pessoa provoca nas outras, ao seu entorno. As características da personalidade dessa pessoa causará um impacto no seu entorno, nas pessoas ao seu entorno. E isso, a partir disso, se compreende a personalidade desse indivíduo. Então, o que mais é enunciado na característica de uma pessoa, o que é mais acentuado em uma pessoa e o que isso causa nas outras, é o que vai ser ou que vai servir para distinguir ou vai servir para traçar a personalidade dessa pessoa. Esta leitura, esta forma de interpretação, segundo Allport, é a mais comum, é a mais utilizada, por exemplo, no meio popular, a das pessoas não especializadas no assunto. Agora, a segunda, para além de uma questão observável no comportamento de determinada pessoa, existe uma questão orgânica, por isso biofísica, o que difere da biosocial. Ele diz que nós não podemos definir uma personalidade só a partir de questões do comportamento desse sujeito, que a gênese de determinados comportamentos pode ser respondida a partir de uma questão orgânica, o que poderia, de forma mais meticulosa e metodológica, a partir de uma mensuração mais adequada, compreendermos e até prevermos determinados comportamentos dos indivíduos. Para muitos autores, inclusive o próprio Allport, a personalidade é a essência da condição humana. Isto é aquilo que é mais representativo no próprio indivíduo, não só para o diferenciar de outras pessoas, mas porque mostra e demonstra quem realmente ele é. Então ele parte do pressuposto de que aquilo que está intrínseco naquela pessoa, naquele indivíduo, é próprio dele. E isto é a sua personalidade. Que fique claro aqui que nenhuma definição de personalidade pode ser tida como absoluta e única. Ou seja, vão ter autores que vão divergir, que vão analisar este mesmo fenômeno de maneira diferente. E isso automaticamente não anula o que o outro traz, mas simplesmente demonstra a complexidade do assunto e demonstra também a grande gama de possibilidades que temos de se interpretar a personalidade humana. Depois de termos compreendido o que é personalidade, precisamos compreender também o que é teoria. A teoria nada mais é do que um conjunto de convenções criado por um determinado teórico. Isto é a interpretação que determinado teórico tem de determinado fenômeno. Por isso, não vão existir
apenas um modelo de interpretação ou de teoria da personalidade. Não temos apenas um modelo para distinguir a personalidade humana, mas sim vários modelos. Nós temos vários posicionamentos que buscaram distinguir ou que buscaram descrever o que é a personalidade humana. A teoria é aquilo que coloca-se em oposição a um determinado fato. Só existe uma teoria porque existe uma interpretação de um determinado acontecimento, de uma determinada circunstância, e que alguém cria uma nova possibilidade de fazer a interpretação daquele fenômeno. Então, vão ter um leque, vamos assim usar esta palavra, de profissionais, de teóricos que vão buscar fazer a interpretação dos dados. E isso vai partir e vai ser determinante da visão de mundo deste teórico. Por isso nós vamos ter, para interpretar a personalidade, a psicanálise, tendo como precursor Sigmund Freud. Freud interpreta a personalidade humana a partir da estrutura psíquica, porque Freud considerava, a título de exemplo, o inconsciente. Outros teóricos não vão fazer a mesma interpretação. Outros teóricos vão partir do pressuposto do comportamento. Dentre desses está Skinner, por exemplo, com a sua teoria behaviorista, aonde ele busca interpretar a personalidade humana a partir do comportamento do indivíduo. Nós ainda temos pessoas como Piaget, que busca, a partir do desenvolvimento humano, descrever a personalidade de um indivíduo. Nós podemos também compreender outros autores que levam em consideração o aprendizado dessa pessoa e o que isso implica em sua personalidade. Então você percebe que não existe um modo único de se utilizar de uma teoria para interpretar um fenômeno, para se interpretar a personalidade de uma pessoa. Para compreendermos essa diferenciação entre as teorias, nós podemos usar aqui a peça de Shakespeare, Romeu e Julieta. Você pode pegar um dramaturgo e ele apresentar aquela peça de teatro no sentido de um drama. Claro que isso não pode desconsiderar a premissa que é a interpretação do autor, que neste caso é Shakespeare. Mas eu estou te dando a suposição de que a peça apresentada por Shakespeare, ou escrita por Shakespeare, era o fato. E um dramaturgo olha para aquele fato e utiliza uma nova forma de interpretação. Para Shakespeare poderia ser um romance, mas este que está criando uma nova possibilidade de interpretar Romeu e Julieta pode estar simplesmente apresentando de uma forma dramática. Então é o mesmo fenômeno sendo apresentado de maneiras diferentes, com a visão de mundo do seu próprio autor, com a visão de homem do seu próprio criador. Eu gostaria que, através dessa analogia, você pudesse pensar as diversas maneiras de se interpretar a personalidade. Não que os outros vão desconsiderar estes pontos, mas, a partir de uma certa teoria, algo é mais acentuado do que no outro teórico. E alguns deles vão desconsiderar completamente a maneira de ver que o outro teórico levantou. Os extremos, que é a teoria behaviorista, né, a teoria comportamental e a teoria psicanalítica. Uma é totalmente diferente da outra. Uma vai analisar a personalidade de um indivíduo a partir do seu comportamento. A outra vai analisar a personalidade de um indivíduo a partir de uma estrutura psíquica da primeira infância e do inconsciente. Eu espero que tenha ficado claro para você que são diferentes modos de ver o mesmo fenômeno e nada além disso. Se você estiver na graduação de psicologia, ou para você que ainda não está, isso é meio confuso, eu recomendo a você
compreender qual é a sua visão de homem, qual é a sua visão de mundo. Como é que você enxerga todas as coisas à sua volta? Como é que você enxerga o mundo a qual você nele está inserido? E assim você terá maior identificação com uma teoria ou com outra. É importante ressaltar que uma teoria não quer dizer que sobreponha a outra. Simplesmente significa que uma teoria pode ser diferente da outra e nada para além disso. Que fique bem claro aqui que eu não vou buscar definir nenhum dos tipos de personalidade, ou nenhum dos tipos de teoria da personalidade. Só citei Freud e Skinner para que se tenha uma compreensão das divergências que podem existir em algumas abordagens, em algumas perspectivas teóricas. Não vou querer aqui explicitar as questões de personalidade perversa, neurótica ou psicótica, a qual Freud descreve, mas que fique bem evidenciado para que você compreenda a diferenciação entre determinadas abordagens. O terceiro ponto que eu disse que trataria é se existe uma teoria melhor do que a outra. A resposta é não. Não se deve pegar uma teoria e ficar em detrimento da outra tentando elencar posicionamento ou ranking de qual é melhor e de qual é pior. A grande questão é que todas as teorias têm a sua maneira de interpretar os determinados fatos, os determinados fenômenos, as determinadas personalidades. E a partir daí, então, você terá grande possibilidade de olhar para o mundo, de olhar para os humanos e, a partir da teoria a qual você escolheu, fazer assim a sua opção, fazer assim a adequação dentro do seu universo do saber, crescendo intelectualmente e te dando assim a potencialidade de entender o comportamento humano e, em muitos casos, prever personalidade possa demonstrar. Espero que você tenha entendido que a questão aqui não é se uma é melhor do que a outra. A questão aqui é aquela que mais se adequa à sua visão de mundo e de homem. Aquela que melhor dá para você os dados necessários para que você compreenda o comportamento humano. Eu gostaria desde já agradecer você por ter estado aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê um like aí e até o próximo vídeo no seu Psique em Xeque.